Olá pessoal, eu sou o Victor. Neste vídeo nós vamos seguir resolvendo alguns problemas de princípio das casas dos pombos, certo? Então aqui nós temos um problema que é essencialmente um problema de conjuntos, tá ok? Você tem 11 estudantes que formam 5 grupos de estudos. Prove que há 2 estudantes, digamos A e B, tais que todo grupo que inclui o estudante A também inclui o estudante B. Quando nós estamos lidando com um problema de conjuntos, às vezes é conveniente pensar com uma tabela, certo? Aqui nós temos então nessa tabela representando as linhas, os conjuntos, os estudantes de 1 a 11, certo? E aqui eu tenho as colunas como os grupos de 1 a 5. Então, se o estudante 2 está no grupo 3, eu venho aqui na linha 2, coluna 3, marco um xizinho para dizer isso, né? Então aqui nós vamos ter uma tabela cheia de xizinhos marcando quais estudantes estão em quais grupos, certo? E aí o que eu quero encontrar é 2 estudantes, digamos A e B, tais que todo grupo que tem A também tem B. Ou seja, tais que toda vez que um grupo está marcado aqui, ele está marcado aqui também. O contrário não precisa ser verdade, tá? Então, se houver duas linhas iguais, certo? Com os xizinhos marcados no mesmo lugar, sim, eu resolvi o problema. Mas não precisa ser igual. Basta que esse conjunto de grupos esteja aqui contido nesse outro, tá? Poderia estar aqui, por exemplo, ou poderia, por exemplo, ser assim, certo? Esse conjunto aqui está contido nesse conjunto aqui, etc, etc. Então, eu quero provar que necessariamente há uma situação assim, certo? Bom, tem uns casos que eu posso excluir de cara, certo? Por exemplo, se algum dos conjuntos, alguma das linhas, é vazia, vamos dizer assim, se aí um certo estudante participa de 0 grupos, ou de 5 grupos, acabou o problema, né? Esse caso aqui eu posso eliminar. É um caso óbvio. Por quê? Se o estudante não participa de nenhum grupo, é claro que qualquer outro estudante serve. Você vai dizer o seguinte, como ele não participa de nenhum grupo, então qualquer grupo que ele participe também inclui aquele outro estudante B que você escolheu, porque ele simplesmente não participa de nenhum grupo. Isso é logicamente viável, certo? E também, se você tem um estudante que participa de todos os grupos, é claro que você vai colocar ele como estudante B, né? E você pega um estudante A qualquer diferente dele, e aí você vê que qualquer grupo em que o A esteja incluído, está incluído também aquele cara que participa de todos os grupos. Isso é bem fácil de ver. Então, eu tenho que eliminar esse caso em que a linha tem ou 0 xizinhos marcados ou 5 xizinhos marcados, certo? Tem um caso interessante, que é o que nós vamos prestar atenção agora. Se vamos denotar assim, a cardinalidade da linha I, ou, vamos dizer assim, vamos dizer que o EI seja a mesma quantidade de xizinhos na linha I, né? Se o EI for 1, né? Quer dizer, se tem só, digamos, uma coluna marcada na linha desse cara aqui, digamos que seja o estudante 1 no grupo 1 sem perda de generalidade, então nós conseguimos particularizar bastante o problema. Por quê? Porque você vê o seguinte, não pode ter nenhum outro x marcado nessa coluna aqui, porque senão eu posso fazer esse cara A e o outro cara B, e aí pronto. Todo grupo que esse primeiro aqui participa, que no caso é só a coluna 1, o outro lá também participa. Ou seja, neste caso aqui, eu sei que fora dessa areazinha que eu estou delimitando aqui, não vai ter nenhum x, certo? Porque o primeiro estudante participa do primeiro grupo e só do primeiro grupo. Se alguém mais participar do primeiro grupo, acabou o problema. Então, eu agora só vou marcar dentro dessa tabela aqui, certo? Então, vamos pensar.
Como eu já sei que não pode haver nenhum conjunto vazio, certo? Se por acaso eu tivesse algum outro estudante, além desse primeiro aqui, que também só participasse de um grupo, então eu ficaria com um problema ainda mais delimitado, certo? Eu só poderia vir, por exemplo, aqui dentro dessa áreazinha menor aqui, pelo mesmo argumento que a gente deu antes, certo? Só que se isso acontecer, observa bem, subconjuntos de 3, 4, 5, são só 8, né? 2 elevado a 3. Então a quantidade de marcações possíveis aqui nessa subtabela é menor do que 9. 9 é a quantidade de colunas. Logo vai haver duas linhas que são iguais, certo? Havendo duas linhas que são iguais, eu resolvo o problema. Tá? Então é claro que eu já resolvi o problema no caso em que o EI é igual a 1 e há um outro EJ, né, que seja igual a 1. Ok. Certo? Então, nesse meu subcaso aqui, cercadinho de amarelo, né, olhando só para dentro desse retângulo, não pode haver uma linha que esteja marcada com ninguém, porque não há conjunto vazio. Não pode haver uma linha que seja marcada com 1, pelo que a gente acabou de argumentar. Também não pode haver uma linha marcada com os 4 xizinhos, tá certo? Porque senão eu já resolvi o problema. Qualquer outro só está incluído nos grupos 3, 4 ou 5. Esse aqui está incluído em todos, então pronto. Fica resolvido, certo? Então aqui dentro desse retângulozinho amarelo, cada linha só vai poder ser marcado ou 2x ou 3x, certo? Acontece o seguinte, a quantidade de marcações possíveis, então, aqui dentro vai ser, como é que eu marco 2x nessas 4 casas? 4 escolhe 2. Como é que eu marco 3x? 4 escolhe 3. Isso aqui é 6, isso aqui é 4. Então, eu vou ficar com 10 marcações, certo? Se eu tiver 10 marcações possíveis aqui para essas linhas, e, bom, também considerando que eu tenho exatamente 10 linhas, para que não haja uma linha igual a outra, eu teria que ter todas as linhas possíveis, certo? Ou seja, eu tenho que representar aqui nessa tabela todas as escolhas possíveis de 2x e de 3x. Mas isso em particular envolve escolher, por exemplo, esse conjunto aqui, que é um dos 6 possíveis, e esse conjunto aqui, que é um dos 4 possíveis. Então, se eu faço esse aqui seu A e esse aqui seu B, acabou, né? Todo mundo que inclui esse também inclui esse, certo? Isso resolve o caso em que nós tínhamos esse cara aqui isolado, certo? Bom, então tirando esse isolamento dele, né? Tirando aqui esse isolamento dele, agora nós não vamos pensar mais que exista um estudante que só participa de um dos grupos, né? Então aqui nós vamos ficar com o seguinte, observa também que pelo mesmo raciocínio eu posso perceber que, bom, vamos lá, analogamente, todos os EI são diferentes de 4, certo? Porque se eu provei que não pode ter um estudante que está num grupo só, que aí eu resolvo o problema, então também não pode ter 4. Por quê? Porque eu posso pensar em complementares. Pega uma tabela que eu já resolvi e para cada x você troca por uma casa vazia, cada casa vazia você troca por um x. Eu já provei que na tabela anterior eu tinha uma linha contida na outra, certo? Então, na tabela invertida, é claro que a outra linha vai estar contida na primeira. Isso, então, garante a solução para o caso em que você tem 4 estudantes, certo? Então, o único caso possível que sobrou para que nós façamos a análise é o caso em que cada estudante participa de 2 ou de 3 dos grupos, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Observe que se eu tiver esse estudante, por exemplo, participando de 2 grupos e esse outro estudante aqui participando de 3, eu acabei o problema. Por quê?
essa dupla aqui está contida nesse trio aqui, certo? Vamos imaginar então que K estudantes, K desses estudantes participam de 3 grupos, tá? E os outros 11 menos K participam de 2 grupos, tá bem? Então, aí o que vai acontecer? Quando eu marco um trio aqui, veja que eu estou impedindo 3 outras marcações, né? Eu não posso marcar em qualquer outra linha essa dupla aqui, nem essa dupla aqui, nem essa dupla aqui. Eu estou impedindo 3 duplas, certo? Então, cada um dos estudantes que participa de 3 grupos, ele, vamos dizer, impede 3 pares do tipo GI, GJ, certo? Ele impede que esses pares apareçam como pares de grupos de algum dos alunos que está só em 2, certo? De algum desses 11 menos K aqui. Então, o que acontece? Os 3K impedem juntos 3 vezes, perdão, os K estudantes impedem juntos 3K pares, certo? Então, por exemplo, essa marcação aqui desse estudante com 3 grupos impede esse par aqui de acontecer. Mas pode ser que haja um outro estudante que está em 3 grupos, digamos esse aqui, né? Digamos que esse estudante aqui também esteja nesses 3, ele impede um outro par aqui junto, certo? Ele também impede esse mesmo par, certo? Agora, o que acontece? Primeiro, 2 conjuntos desse de tamanho 3 podem impedir no máximo um par comum, certo? Porque a interseção de 2 conjuntos de tamanho 3 aqui, ou tem um elemento, ou tem 2. Não pode ter 3 porque os 3 conjuntos são diferentes, certo? Bom, se tiver um só, não tem um par sendo impedido pelos 2, porque o par teria que estar nos 2 conjuntos, certo? Então, o que acontece é que cada parzinho desses aqui só pode ser impedido 3 vezes, né? De fato, só tem 3 conjuntos de 3 marcações aqui que contém esse pedaço roxinho. Esse e esse, né? Porque você tem que escolher só o elemento que sobrou do par. Como você tem 3K pares impedidos, e cada um foi impedido só 3 vezes, então você pode afirmar que nós impedimos pelo menos K pares com esses K estudantes que participavam de 3 grupos, certo? E com os 11 menos K, você impediu também, né, como eles são pares, né, como cada um desses aqui participa de 2, né, então você impediu 11 menos K pares aqui, certo? Então, ao todo, o que você marcou de pares de grupos no mesmo estudante aqui é pelo menos 11, certo? Só que isso é um absurdo, por quê? Porque o 5 escolhe 2 é 10. Como eu tenho exatamente 10 pares de grupos aqui e eu tenho, digamos, 11 impedimentos, né? Então, necessariamente eu impedi o mesmo par 2 vezes, ou seja, eu vou encontrar um conjunto que está contido no outro.